Dizem que toda alma cansada encontra o mar quando precisa lembrar quem é. Luna chega sozinha à praia deserta de Sanara. Um vilarejo escondido entre falésias. Está fugindo de uma cidade barulhenta e de um noivado que acabou sem explicação. Carrega uma mala pequena e um diário, onde anota frases que ouve do vento. Enquanto o sol se põe, ela observa as ondas e murmura: se o universo ainda lembra de mim, me dá um sinal. Nesse momento, uma câmera antiga cai perto dela, menos trazida por uma onda. Molhada, com areia e algas, mas ainda inteira. Luna recolhe, sem entender. Quando a liga há apenas uma foto dentro. Ela mesma, em um local que nunca esteve. A narração se aprofunda. O destino não fala. Ele mostra. Algumas almas não viajam para conhecer lugares, mas para reencontrar memórias que o tempo tentou esconder. Kael vivia assim, entre aviões e silêncios. Era fotógrafo de destinos esquecidos. Capturava rostos, ruínas, reflexos de luz nas águas. Mas por trás de cada fotografia havia um vazio que ele não conseguia explicar. No quarto simples da pousada onde se hospedava, Kael organizava antigas câmeras, cada uma com uma história. Uma delas, menos a câmera perdida, menos sumira dias antes, levada por uma maré alta, enquanto ele fotografava o mar. Desde então, ele sonhava com uma mulher de cabelos molhados, chorando na areia. Toda madrugada, acordava com o eco da mesma frase: você me encontrou tarde demais. Na manhã seguinte, ao sair para registrar o nascer do sol, Kael viu algo ao longe. Uma mulher sentada na beira do mar, segurando a câmera desaparecida. Ele parou. O vento parecia conter a respiração. A cena menos idêntica ao sonho o paralisou. A narração se torna mais baixa e envolvente. Era como se o tempo tivesse dado um passo atrás e o destino um passo à frente. Ele caminhou em direção a ela. Cada passo soava como o eco de algo que já havia vivido menos, mas em outro lugar, em outro tempo. Quando finalmente se aproximou, Luna levantou o olhar. Os dois se encararam por longos segundos. Sem saber por quê, ela perguntou: você me procurava, não é? Kael hesitou, surpreso com as próprias palavras que respondeu: desde antes de saber que você existia. O mar avançou, tocando os pés dos dois. Uma onda levou embora a marca entre eles na areia menos, e o narrador conclui: quando o destino decide se revelar, ele começa apagando o que separa duas almas. Há lembranças que não pertencem ao corpo menos, mas à alma. E quando duas delas se reconhecem, o tempo se curva em silêncio. Nos dias que seguiram o encontro, Luna e Kael começaram a conversar. Primeiro sobre o acaso da câmera, depois sobre o estranho conforto que sentiam um com o outro. Era como se já tivessem se conhecido em algum lugar que nenhum mapa lembrava. Kael mostrou as fotos antigas guardadas em seu computador, entre paisagens distantes e rostos anônimos. Uma imagem congelou o ar. Uma mulher de vestido azul, com o mesmo rosto de Luna, tirada há mais de 60 anos, segundo a data marcada no arquivo digital. Luna sorriu, nervosa. Isso é uma montagem? Kael balançou a cabeça. Essa foto sempre me intrigou. Foi a primeira que tirei quando comecei a fotografar, mas nunca consegui lembrar de ter clicado o obturador. O narrador continua em tom baixo, quase como um sussurro. O destino não explica, ele repete até ser entendido. Naquela noite, Luna sonhou com uma casa branca à beira do mar. Kael estava LOL, usando roupas antigas, chamando-a por outro nome. Amara, ela vestida de azul, escrevia uma carta que terminava com as palavras: se o mar te trouxer de volta, prometo não partir novamente. Ao amanhecer, Luna encontrou Kael na varanda da pousada. Ele estava desenhando a mesma casa,
com detalhes idênticos aos do sonho. Ela perguntou, com voz trêmula, de onde você tirou isso? Ele respondeu sem olhar. Não sei. Sonhei com esse lugar. Toda vez que o pinto, sinto saudade de algo que não vivi. Silêncio, o mar ruguiu ao fundo e o narrador encerra o trecho com uma frase simbólica. Nem sempre o amor começa. Às vezes ele apenas continua em outra vida. Quando duas almas caminham para o mesmo lugar, sem combinar o passo, é sinal de que o universo já havia traçado o caminho. Depois dos sonhos repetidos, Luna e Kael decidiram seguir o instinto. A cada conversa, novas coincidências surgiam. Lembranças idênticas de lugares que nunca visitaram. Frases ditas ao mesmo tempo. Sensações de déjà vu ao ouvir o som das ondas. Até que, em uma tarde de céu cinza, uma moradora do vilarejo se aproximou, enquanto Kael fotografava a praia. Ela olhou para Luna e disse com espanto: "Você voltou." Luna sorriu, confusa. "Desculpe?" A senhora, com olhos marejados, insistiu. "A casa ainda está lá. Achei que nunca mais veria vocês dois." O silêncio pesou. Luna e Kael se entreolharam. E sem precisar discutir, seguiram a estrada de areia que levava ao alto da falésia. Ali, entre arbustos secos e o som distante das gaivotas, estava a casa do sonho menos branca, envelhecida, com a pintura descascando e janelas cobertas por véus de poeira. Alguns lugares esperam séculos para que o passado se repita. Eles entrarão. Tudo parecia intacto, como se o tempo tivesse parado no instante em que alguém partiu. Na parede, uma fotografia antiga mostrava um homem e uma mulher diante do mar. O mesmo rosto de Kael e Luna. Em outra época, Luna recuou, tremendo. "Isso não é possível." Kael se aproximou da foto, tocou o vidro, embaçado, e sussurrou: "Amara e Elion." O narrador fala mais baixo, com ritmo de confissão. Naquela vida, eles juraram se encontrar outra vez menos, mesmo que o tempo esquecesse os nomes, mas não o amor. Uma corrente de vento atravessa a casa, derrubando um caderno antigo sobre o chão. Luna o abre. As páginas estão cobertas por letras quase apagadas, mas uma frase permanece legível: "Se o mar nos separar, siga o som das ondas. Elas saberão me levar até você." Luna chora em silêncio. Kael fecha os olhos, e o mar, lá embaixo, brame, como se confirmasse. Eles haviam se encontrado outra vez. Quando o destino se repete, ele não vem para ser vivido, mas para ser curado. Nos dias seguintes, Luna e Kael passaram a visitar a casa, sempre ao entardecer. Ali, o tempo parecia se dissolver. Os relógios paravam, o vento soprava nomes, e o som das ondas soava como um chamado antigo. Luna começou a escrever novamente, em um caderno novo, de capa azul. Frases que não sabia de onde vinham. Versos sobre promessas feitas em noites de tempestade. Sobre um amor que atravessava vidas e retornava sempre que a maré permitia. Kael, por sua vez, voltou a fotografar menos, mas as imagens saíam estranhas. Nelas, Luna aparecia com roupas antigas, às vezes cercada por uma névoa dourada. Em uma das fotos, ao fundo, surgiu a silhueta de um homem observando os dois, vestindo trajes de outra era. O passado tem olhos e eles raramente dormem. Nessa noite, o mar ficou agitado. O vento trouxe cheiro de chuva e trovões distantes. Luna acordou sobressaltada, ouvindo uma voz masculina chamando seu nome antigo: Amara. Ela desceu até a praia, descalça, guiada pela luz da lua. Lá estava Roa, ou talvez a lembrança de quem ele foi. Ele a esperava à beira d'água, com o olhar perdido entre o presente e o que não podia ser lembrado. Você lembra agora? Ele perguntou, com voz embargada. Luna respondeu, chorando. Lembro do que sentimos, mas não do que aconteceu. O narrador fala em tom baixo, quase como prece. Alguns amores não são interrompidos, apenas suspensos até que aprendam o que o tempo tentou ensinar. Quando o mar tocou seus pés, Luna teve uma visão rápida, menos uma cena de outra vida. Ela e Kael, fugindo em meio a uma tempestade,
jurando se reencontrar. Um raio, um grito. O mar, levando tudo. De volta ao presente, ela caiu de joelhos na areia, tremendo. Kael a segurou, e por um instante, o mundo inteiro pareceu parar. Mas algo invisível os separou. Uma força súbita, como se o vento tivesse consciência. As ondas cresceram, e a casa, ao longe, iluminou-se brevemente, como se alguém acendesse uma vela lá dentro. O amor não vive apenas no instante. Ele se esconde entre vidas, esperando que duas almas finalmente entendam o que o tempo quis dizer. Na manhã seguinte à tempestade, o mar amanheceu calmo, menos como se nada tivesse acontecido. Mas Luna e Kael estavam diferentes. Os dois sabiam que a noite anterior não fora apenas um sonho, e que algo dentro deles havia despertado completamente. Luna caminhou sozinha até a Casa Branca. O vento soprou a porta, e ela entrou. Tudo estava como antes, mas agora havia um espelho antigo, limpo, no centro da sala. Menos algo que não estava ali antes. Quando se aproximou, viu o reflexo dela e de Kael, lado a lado, mas no espelho, eles não eram Luna e Kael. Eram Amara e Elion, vestindo roupas do passado, abraçados na mesma praia onde haviam morrido décadas antes. A verdade é que o tempo não separa o que o destino costura. As memórias vieram todas, de uma vez, menos o casamento negado, a fuga na tempestade, a promessa diante do mar. Se o mundo nos levar, que o mar nos traga de volta. Lágrimas escorreram. Luna tocou o espelho, e a imagem pareceu ganhar vida. Amara, a mulher do reflexo, sorriu e disse suavemente: "Obrigada por cumprir o que eu não consegui." Kael entrou na casa e a viu parada diante do espelho. Ele se aproximou, entendendo tudo, sem precisar de palavras. "Nós morremos aqui, não foi?" Ele sussurrou. Luna assentiu. "Mas voltamos, não para recomeçar, e sim para terminar o que o amor deixou pela metade." O narrador fala como uma voz antiga, carregada de sabedoria e doçura. Nem sempre o amor retorna para reviver o que foi belo. Vezes, ele volta apenas para curar o que ficou ferido. Luna abriu o diário antigo que havia encontrado antes e escreveu a última frase: "Hoje, o mar está em paz. E nós também." Kael segurou sua mão. O vento soprou a janela, e uma onda mais forte se chocou contra a falésia. Quando o som cessou, o espelho refletia apenas o mar, sem ninguém ali. O mar nunca fala. Ele apenas devolve, em ondas, o que o tempo tentou esconder. Dias se passaram. A Casa Branca ficou vazia novamente. Os moradores do vilarejo contavam que, depois da tempestade, ninguém mais viu o fotógrafo ou a moça de olhos claros. Mas toda manhã, quando o sol nasce sobre as falésias, duas silhuetas aparecem refletidas na água, menos caminhando lado a lado, pela areia. Um velho pescador jura ouvir risadas suaves, misturadas ao som das ondas. Alguns amores não precisam mais de corpo. Precisam apenas do lugar certo para repousar. Na pousada, o quarto que era de Kael ficou intacto. Sobre a mesa, havia apenas uma câmera antiga e um caderno azul. Dentro, uma última foto revelada. Luna e Kael de mãos dadas diante do mar, sorrindo, com o reflexo de Amara e Elian atrás deles. Na legenda escrita à mão: "Prometemos voltar. Cumprimos. E se um dia o mar te chamar pelo nome, não tenha medo. Talvez não seja o fim. Talvez seja apenas o lugar onde o destino começa de novo." Ele a encontrou chorando na areia, e o universo decidiu não deixar mais que ela fosse embora.